Boa noite, quinta-feira, 4 de fevereiro. O que muda na gestação com a ameaça do Zika vírus? O Nesp Notícias vai receber o ginecologista Newton Alcântara para tirar dúvidas de gestantes e mulheres que estão pensando em engravidar. Você vai ver também. Cai o número de acidentes no trânsito em Bauru, mas um índice preocupa. Das mortes registradas no ano passado, metade das vítimas era motociclista. Às vésperas do feriadão de carnaval, a gente mostra que tem como viajar e deixar seus bichinhos de estimação em segurança. A gente começa com uma boa notícia sobre o trânsito bauruense. Caiu em 25% o número de acidentes no ano passado em comparação a 2014. As constatações ruins são que praticamente metade das mortes registradas foram de motociclistas e um terço dos acidentes com vítimas fatais aconteceram na região da rodovia Bauru-Iacanga. A cada ano cresce o número de veículos circulando pelas ruas de Bauru. Segundo dados do Denatran, a cidade contabiliza hoje mais de 165 mil carros e 46 mil motos. A boa notícia é que, apesar desse aumento contínuo, o município registrou queda no número de acidentes no ano passado, na comparação com 2014. Em 2015, foram 4.945 ocorrências de trânsito contra 6.474 em 2014. Uma queda de quase 25%. O total de acidentes com vítimas também caiu. Foram 1.592 em 2015 contra 1.860 em 2014, quase 15% a menos. Até mesmo o número de mortes no trânsito baixou. Foram 21 vítimas fatais em 2015, 12 a menos que em 2014. No número de acidentes registrados em Bauru em 2015, um segmento especial chama a atenção. Das 21 mortes registradas, 10 eram motociclistas. E é com esses motoristas que a fiscalização deve ser cada vez mais dura. A quantidade de acidentes fatais e graves, quase 80%, 90% são motociclistas na cidade de Bauru. Então, motociclista, a campanha vai ser fiscalização forte. A Polícia Militar está engajada em fiscalizações, com bloqueios. A gente só vai querer pessoas que realmente utilizam a motocicleta licenciadas e com direção defensiva. Outra estatística chama a atenção. Das 21 mortes, 7 ocorreram nas proximidades da rodovia Bauru-Iacanga. Quem mora nos bairros daquela região confirma. O trânsito está cada vez mais complicado. Na Pousada da Esperança 1, por exemplo, esse líder comunitário reclama que falta sinalização no cruzamento das ruas Sandro Garcia e Pedro de Castro. Por pouco, nossa equipe de reportagem não registra um acidente entre um carro e uma moto. Já na rua José Bombini, na Vila São Paulo, o problema é a falta de lombadas e o espaço apertado para a circulação de veículos, principalmente do transporte coletivo. São bairros muito grandes e que não está sendo adequado ali o fluxo de veículos. Não tem uma sinalização adequada, tá? Não tem uma inibição de velocidade, tá? Não tem um radar. Fizeram duas lombadas, não é suficiente, porque as lombadas é para a passagem de pedestres da passarela, não é para inibir a velocidade do fluxo de carro. Entendeu? Então, o motorista ali faz o que quer. No Colina Verde, o problema é o aumento do fluxo de veículos. Com a duplicação da Bauru-Iacanga, uma saída para a rodovia foi fechada, obrigando os motoristas a entrarem no bairro antes de acessarem a via rápida. Até ônibus e caminhões circulam com frequência por ali em ruas estreitas. Essa foto, enviada à nossa redação por um dos moradores, mostra que os acidentes são frequentes. O pessoal tirou os acidentes que tinha na rodovia Bauru-Iacanga e transferiu para dentro do bairro. A gente tem umas ruas estreitas, jogaram um tráfego pesado dentro do nosso bairro, né, onde o pessoal acaba se acidentando. Né? Vocês já pediram para Endurbe, sinalização, lombada? A gente não sabe mais o que pedir para eles, né? Eles falam, não, pode deixar que a gente está providenciando. Está indo para mais de 2 anos já, né, que a gente está nessa briga aí. E a gente não tem visto surtir de efeito.
A gente instalou alguns equipamentos de segurança, como as lombadas, mas é um bairro, uma região que houve vários acidentes ao longo do ano, sim. A Endurbe licitou mais radares, tem um plano agora para a construção de novas lombadas nessas regiões e também fazer a campanha de educação nesses bairros específicos, que as crianças não brinquem tanto na via pública. E na travessia dela, nas faixas, a gente tem também as passarelas, que a gente dê uma sinalização mais adequada também de segurança para esses pontos. Choveu consideravelmente em Bauru na madrugada desta quinta-feira. Foram 24,6 milímetros concentrados nas primeiras horas do dia e acompanhados de ventos de até 30 quilômetros por hora. O que todo mundo quer saber agora é se estão previstas mais pancadas desse tipo para os dias de carnaval. Nós conversamos com a meteorologista do IPMET, o Denemídio. Nós estávamos sob domínio de uma massa de ar mais quente, né? E a atmosfera com essa estabilidade, massa de ar mais quente e também umidade, aconteceu a formação dessas áreas de estabilidade. Essas áreas de estabilidade deram a formação dessas chuvas, dessas pancadas de chuvas que vieram acompanhadas de descarga, de trovoadas. Isso é normal acontecer. A gente está com bastante nebulosidade ainda sobre o estado e é previsto que essas estabilidades também continuem no decorrer da semana. A gente está sobre o domínio do El Niño, né, que é um fenômeno de grande escala. E, normalmente, uma das características aqui no estado de São Paulo, é ser mais quente, né? Nós temos, durante a sua atuação, ter temperaturas mais elevadas. Hoje, a gente ainda tem previsão para pancadas de chuva no decorrer da tarde, né? Praticamente em grande parte do estado de São Paulo. Essas pancadas de chuva voltam a persistir e isso deve continuar também durante o carnaval. A concentração de chuvas, principalmente no período da tarde e noite. Pancadas, né, que pode também vir acompanhada de descargas elétricas e também rajadas de ventos mais acentuadas. Agora chove em vários pontos no extremo oeste e norte do estado de São Paulo. A partir de amanhã à tarde, a instabilidade se intensifica e são esperadas mais chuvas em todas as regiões ao longo do fim de semana. Em Bauru, podemos ter outra pancada ainda nesta quinta. A sexta-feira e o fim de semana também devem ser com chuva. Agora a umidade do ar é de 60%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 19 e 33 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 20 e a máxima, de novo, de 33 graus. No próximo bloco, o assunto é o vírus Zika. A gente recebe o ginecologista Neuriton Alcântara para tirar as dúvidas das gestantes e das mulheres que estão pensando em engravidar. Tem perguntas? Mande para cá pela internet ou telefone. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente fala agora da doença que está preocupando muito as gestantes e as mulheres que pensam em engravidar, a Zika. Já falamos aqui que Bauru tem um registro de infecção pelo vírus e é justamente uma gestante. Sobre esse assunto, vamos conversar com o ginecologista Neuriton Alcântara. Doutor Alcântara, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Prazer é meu. Doutor Alcântara, para as mulheres que estão grávidas neste momento, o que elas têm ouvido muito é que elas precisam usar o repelente o tempo todo. Mas o período para se reaplicar o repelente, ele não pega a faixa toda as 24 horas do dia, né? O que mais que essa mulher pode fazer? Bom, o repelente ele deve ser aplicado de tempos em tempos, conforme determina o fabricante, né? Tem vários tipos de repelentes no mercado. A gestante tem que usar o repelente próprio para adulto mesmo, pode usar qualquer marca existente. E alguns têm duração de 8 horas, outros de 6 horas e alguns de 2 horas. Então, ela pode estar replicando, né, dentro do que disser aquela marca. Exatamente. No outro período que ela não tiver com risco, ela vai poder usar
dos cuidados que a gente recomenda para a proteção das infecções por vírus de uma maneira geral, né? A questão de inseticidas na casa, a questão de telas, aqueles que são colocados na tomada elétrica, né? Então, nesse período que ela estiver em casa, ela não vai precisar usar o repelente, né? Doutor, se ela acabar picada pelo mosquito, for infectada com o vírus, a partir de que momento da gestação é possível saber se aquele feto tem a microcefalia? O Zika vírus, ele tem uma particularidade assim que é um pouco ruim, que cerca de 80% dos casos são assintomáticos. Então, isso é uma coisa que deixa bastante apreensivo, porque a pessoa pode ter a infecção pelo vírus Zika e não apresentar nenhum sintomas, né? No caso da gestante, se ela apresentar algum sintoma, ou qualquer pessoa, se apresentar algum sintoma que seja relacionado à Zika, que são sintomas semelhantes aos da dengue também, então ela deve procurar o posto de saúde, deve procurar o seu médico, vai fazer o exame, vai ser feita toda uma investigação que existe para o caso. E no caso das gestantes, a gente recomenda a realização de ultrassonografia, né? Pelo menos 3 ultrassonografias são recomendadas, uma no início da gravidez e outra na metade da gravidez, né? De preferência em torno de 20, 22 semanas, né? Podendo ser o que a gente chama de ultrassom morfológico, e esse ultrassom ele vai determinar todas as medidas dos órgãos fetais, inclusive do crânio, e aí pode ter uma suspeita da microcefalia, né? E muitas vezes vai aparecer a suspeita no último ultrassom, por exemplo? No caso, uma gestante que teve a suspeita ou se foi confirmada a infecção de Zika, é recomendado fazer outros ultrassons, fazer seriado esse ultrassom, fazer o acompanhamento, e essa criança também deve ser feito o acompanhamento depois, né? Mesmo que os primeiros exames não apontem essa suspeita de microcefalia, vai ter que ser acompanhado posteriormente, né? No caso da maioria das mulheres que são atendidas, fazem o acompanhamento pelo SUS, esses ultrassons, eles são feitos com frequência, doutor? A gente sabe que pelo SUS a demanda é muito grande, a oferta de exames pela Secretaria Municipal, pela maternidade, né, que são os locais onde se faz ultrassom de pré-natal, não consegue atender a demanda. Então, normalmente a gente percebe que pelo SUS as gestantes conseguem fazer às vezes 1 ou 2 exames de ultrassom durante a gravidez. Tem que aumentar esse número de exames. No caso também o período da infecção pelo vírus, se é no começo ou no fim da gravidez, se vai determinar ou não a microcefalia. Isto ainda não está claro, não está definido? Não está definido. A gente não sabe muita coisa sobre essa infecção, mas deduz-se, como todas as outras infecções que causam problemas na gravidez, que quanto mais precoce for, né, o contágio, a infecção, mais grave a chance de ter sequelas, de ter problemas para o feto, né? Mas realmente a Zika é uma doença que está sendo estudada agora nesse período, né? E conforme vai passando o tempo, vão ser colocadas pesquisas falando sobre possíveis lesões que possam acontecer mesmo no caso de infecções mais tardias, né? Não se sabe ao certo ainda, né? Há relatos, doutor Alcântara me contava antes da entrevista, da possibilidade de a criança não nascer com a microcefalia, mas ter algum comprometimento ao longo da vida? O Zika ele é um vírus neurotrópico, ele é um vírus que ele tem essa predileção para o sistema nervoso, né? Mesmo pessoas adultas que adquirem a infecção por Zika, né, no princípio achavam que era uma infecção que não tinha quase problema, que dava poucos sintomas, era uma dengue assim muito fraquinha, mas já se sabe que pode levar à alteração. Uma das doenças que estão associadas é a síndrome de Guillain-Barré, que é um ataque, né, do sistema imunológico que confunde, né, as células do sistema nervoso. Então, assim, muita coisa vai ser descoberto, né? A gente não sabe aí se essa infecção na gestante, numa fase mais tardia, poderá levar a problemas de aprendizagem na criança, se poderá problema de surdez, problema de visão, a gente não sabe, né? Às vezes não vai ter microcefalia, mas de repente pode acontecer de ter um outro problema neurológico. As pesquisas vão dizer, o segmento vai dizer, né? Já há relatos, inclusive, da transmissão do vírus por relações sexuais. No caso, doutor, qual que é a orientação para as gestantes? O marido também tem que se proteger, o ideal é que eles usassem preservativo nas relações? Sim. Todas as infecções que são, né, de característica assim, viral como essa, elas né, têm uma transmissão tanto através da relação sexual também, pela contaminação sanguínea, não
se falou ainda através de transfusão, mas com certeza pode acontecer é uma hipótese, né, bem grande de acontecer essa infecção através de transfusão sanguínea, através de acidentes, compartilhamento de seringas, vai ser semelhante a uma infecção, né, como as outras infecções virais. Né? A única coisa ruim que também é transmitida através do mosquito. Então, tem que se fazer a proteção de todas as formas. Tanto na questão da prevenção do mosquito, na questão da prevenção domiciliar, na questão da prevenção da relação sexual, o uso de preservativo, né, e todas as outras formas de prevenção. Doutor, para a gente concluir, para a mulher que está pensando em engravidar agora, o que você diria? O ideal seria deixar para mais tarde essa gestação? E se houver uma epidemia de Zika? A gente, assim, se for um desejo muito grande da gestante, do casal, é claro que eles têm que avaliar essa situação, né? Tem pessoas que, independente desse risco, vão querer engravidar. A maioria das gravidezes acontece de uma forma não planejada, né, infelizmente. Mas se houver realmente esse desejo, mas for uma coisa que dá para ser planejado, não é o melhor momento. Né? Como a gente não sabe nem direito como que vai se comportar a doença, como que vai se comportar a transmissão, né? A gente sabe que o mosquito existe no Brasil inteiro, né? Nós estamos no começo desse alastramento, dessa infecção, infelizmente, mas assim, existe a possibilidade de aumentarem muitos números de casos. Né? Então, quem sabe no segundo semestre a gente já vai ter uma outra noção, no ano que vem. Então, a gente tem recomendado assim, às gestantes que, se não for assim, um desejo muito grande, que elas posterguem a gravidez para mais para frente. Tá certo, doutor. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Nada. Depois do intervalo, você vai ver as opções para quem vai viajar no feriadão e ainda não sabe o que fazer com os animais de estimação. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Às vésperas do feriadão de carnaval, muita gente vai viajar e fica em dúvida de onde deixar os animais de estimação. As opções são variadas, vão desde hotéis, babá particular para pets e amigos que se revezam para ajudar. O importante é deixar os animaizinhos em segurança. Gisele e a família estão de malas prontas. A viagem de férias foi programada com bastante antecedência, mas o que deu mais trabalho foi encontrar alguém para cuidar dos animais de estimação. A empresária tem 4 cachorros e 7 gatos. Ela conseguiu a ajuda de 2 pessoas que vão se revezar com os bichinhos durante a ausência da família. Pensamos em várias coisas. Primeiro, a possibilidade de levar eles até um local. Difícil porque eu tenho 7 gatos e 4 cachorros. Pensei num profissional para vir até em casa. Também complicado, porque são vários animais, vários estilos, a questão de confiança também. Aí tivemos a ideia de pedir para algum parente. É uma situação complicada também, mas assim, consegui uma prima e uma amiga minha que trabalha comigo e vão se revezar, 2 dias cada uma. E mesmo com tanto planejamento e cuidados, a empresária diz que não dá para viajar 100% tranquila. Afinal, cada animal requer cuidados especiais. Vou ficar bem desesperada, porque cada um tem seu estilo e a gente trata como filho, realmente. Então, são personalidades diferentes, cachorro de grande porte, cada um tem suas manias, minha gata persa, então vou ficar bem preocupada. Mas Gisele não é a única que tem esse tipo de problema quando vai viajar. Neste hotel para cachorros em Bauru, a procura pelo serviço chega a dobrar em época de festas e férias escolares. A capacidade do hotel é para atender até 50 cães de pequeno e grande porte. No local, os cachorros recebem alimentação, têm horários fixos para correr e brincar e até atendimento veterinário se necessário. A gente identificou essa situação já tem algum tempo atrás e aí fiquei cuidando de cachorro de amigos, o pessoal ia viajar, eu como não tenho o hábito de viajar no final do ano, nem em épocas comemorativas, aí fui iniciando esse trabalho, assim, mas meio informal. Depois é que surgiu, eu identifiquei a necessidade mesmo do serviço e comecei a prestar esse serviço. Essa é a primeira vez que Leandro trouxe o seu cachorro para o hotel. O boxer ficou no local durante 5 dias. Você vai viajar e deixar o animal sozinho em casa é complicado, né? Então a gente
procurou uma pessoa de confiança para deixar o cachorro, né? Vai tranquilo ou fica apreensivo? Sempre pergunta, manda um WhatsApp ou uma mensagem para saber como é que tá? Nós ligamos, né, para perguntar, né, mas estava tudo bem. Ele também é um cachorro tranquilo, então não teve problema, né? E a repórter Marisa Sei vai contar pra gente o que fazer quando você não tem um hotel, não quer deixar no hotel ou não tem um amigo para cuidar do seu animalzinho. Olha, Kátia, para quem prefere deixar o animalzinho de estimação no conforto do seu próprio lar, existe a opção de contratar uma babá de cachorro. É o caso da Nani, que oferece esse serviço. Como é que funciona, Nani? Olha, funciona de uma forma bem simplesinha. Eu faço uma visita em domicílio, né? Essa visita é de 1 hora. Nessa 1 hora, eu cuido de todas as necessidades do animal. Então, eu troco a água, eu mantenho sempre a água fresca, né? Eu dou a ração que ele está acostumado a comer. E o mais interessante é que ele vai se sentir muito à vontade, porque ele está no próprio ambiente dele, né? Então, ele vai se sentir confortável. O que eu vou fazer? Eu vou brincar com ele nessa 1 hora. Se tiver que passear, fazer um passeio externo, eu também passeio. Se o animal for um só e o dono não quiser deixá-lo sozinho em casa, ainda é possível hospedá-lo na casa da babá. Com esse serviço, a Nani cuida de apenas um bichinho por vez, até que o proprietário retorne de viagem. A Babi é a hóspede da vez e desfruta da mordomia de um hotel particular, além de ter a companhia da cuidadora todos os dias. É diferenciado o trabalho porque é diferente de hotel, de canil, de creche, porque ele tem atendimento exclusivo. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.